Gente, meu nome é Thalita, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam tendo um ano maravilhoso. Eu creio que esse ano vai ser um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de cura e libertação. Creio que também Deus vai realizar grandes propósitos na vida de cada um. Hoje Deus tocou no meu coração enquanto eu estava fazendo meus afazeres de casa para eu trazer uma palavra para vocês. Ontem, antes da Isabelle dormir, ela pediu uma historinha pra mim. Que antes dela dormir, às vezes eu conto uma historinha pra ela, né? E uma vez eu contei a do Jonas. Segundo os meus entendimentos, né? Eu fui contando pra ela, segundo aquilo que eu lembrava. E aí formulei toda uma historinha na minha cabeça, mas no mesmo propósito, no mesmo sentido que a palavra de Jonas traz na Bíblia. E com os mesmos ensinamentos, só que não no mesmo formato escrito, igual tá na Bíblia. Aí, enquanto eu tava fazendo meus afazeres pela manhã, Deus tocou no meu coração pra eu vir trazer uma palavra pra vocês. A mesma que eu li pra Isa ontem, mas eu vou seguir aqui na Bíblia. Então, antes de eu começar a ler a palavra, gostaria muito de pedir a colaboração de vocês. Você que é novo por aqui, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixa seu comentário caso esse vídeo venha falar com você. O livro é de Jonas, capítulo 1, e eu vou lendo alguns versículos aqui e vou deixar a legenda aqui para vocês conforme eu for lendo os versículos aí para direcionar vocês. Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um forte vento. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Versículo 8. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele.
Desde os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez um grande peixe engolir-se Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Bom, eu não sou muito boa com explicações de leitura bíblica e tudo mais. Eu até falei com Deus, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor sabe que eu não sou muito boa para explicar a leitura bíblica, né? Mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Qual o propósito que o Senhor tem comigo para que eu venha trazer essa palavra? Foi a seguinte oração que eu fiz com Deus, e eu creio que essa palavra tem um sentido muito forte em relação à nossa vida. Muitas das vezes a gente tenta fugir dos propósitos de Deus, a gente ouve vozes na nossa cabeça que nos deixam confuso. O que são essas vozes? Vozes do medo, vozes da ansiedade, vozes de paralisação por conta do medo, tristeza, enfim, muitas vozes que a gente tem na nossa cabeça. Em vez da gente se posicionar como servo, como filho, a gente acaba dando lugar a coisas que não vão fortalecer o nosso espírito. Por isso que a gente tem sempre que entrar em comunhão com Deus, fazer nossa oração do dia a dia, clamar a Deus, estar em contato com o Espírito Santo, contato com Jesus constantemente, para quando o Espírito Santo vier ao nosso coração e falar conosco, para a gente seguir os passos de Jesus, da maneira como que nós temos que fazer para seguir os seus propósitos, a gente não venha dar lugar a essas vozes que vão nos direcionar a lugares que vão somente nos afundar, vão somente nos empurrar à tempestade que vai nos tirar da presença de Deus. Quando Deus tocar no seu coração, você sentir uma presença muito forte, Deus falar assim para você fazer tal coisa, ou Ele te deu uma promessa muito grande na sua vida, e você fala, ai, mas não, isso tá errado, isso não vai acontecer. Deus vai lá, te mostra os sonhos, te dá um propósito para você seguir, ou Ele vai lá e toca no seu coração para você falar algo da parte dele para alguém, que você não venha fugir, que você venha firmar os seus pés sobre a rocha, para que coisas tempestuosas não venham acontecer sobre você. É muito bom seguir os propósitos de Deus, né? Coisa que aqui Jonas não fez. Ele teve a oportunidade de atender a voz do Espírito Santo, mas, igual eu estava explicando para Isa ontem, Jonas ouviu a voz do Espírito Santo, porém, ele também estava com a passagem para Tarsis. E aí, no momento que ele pegou a passagem para Tarsis, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para ele ir para a cidade de Nínive, resgatar o povo de Nínive. Enfim, aí eu falei isso para ela, que no momento que ele estava comprando a passagem, ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele falou, não, eu já comprei a passagem para Tarsis, para que eu vou para a cidade de Nínive? Isso é coisa da minha cabeça. Não foi o Senhor que falou isso pra mim, né? Como que o Senhor ia fazer uma coisa dessas, sendo que eu já comprei a passagem para Tarsis? Não faz sentido, né? E ele sabia que aquilo estava pulsando no coração dele, que aquela mensagem, aquela coisa... Sabe quando você recebe a mensagem do Espírito Santo? E aquilo fica pulsando no seu coração. Enquanto você não fizer aquilo que Deus falou pra você, aquilo fica só na sua cabeça. Tipo, faz, vai dar certo, vai lá e faz. E você ouve as vozes do medo, a voz que não vai dar certo, e você
acaba lutando contra isso e acaba desobedecendo a voz de Deus. E foi isso que Jonas fez. Ele teve a oportunidade de ir, de obedecer, mas ele falou, não vou para Tarsis. E aí ele passou por o que ele passou. E ele precisava disso? Não precisava. Era só obedecer a voz do Espírito Santo, coisa que ele não fez, né? Eu quase me tornei um Jonas hoje, porque falei, nossa Deus, eu trouxe essa palavra ontem pra Isa. Até então era historinha, né? Eu tava contando do meu jeito. Eu entendi o enredo da história e aí eu contei pra ela de uma forma que ela entendesse. Falei, eu acho, por que eu vou trazer a história de Jonas? Mas de uma coisa eu sei, nós temos que obedecer a Deus para que nós venhamos ser bem-sucedidos, ter uma vida próspera, uma vida de bênçãos, uma vida regada de coisas positivas. E o Espírito Santo é isso. Ele traz somente aquilo que vai nos ajudar o nosso físico, vai ajudar o nosso físico a se fortalecer onde quer que a gente esteja. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gritai da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até o alicerce dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaia, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti em cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E Deus é assim. Deus não deu o livre-arbítrio, o direito da gente escolher o que a gente quer fazer. Mas ele também é um Deus de correção, um Deus misericordioso. E aqui ele deu uma segunda oportunidade para Jonas. Mas imagine se ele não tivesse uma segunda oportunidade. Por isso que a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. No momento em que Jonas caiu dentro da baleia, Deus sabia, Deus conhecia o coração dele. Por isso que ele permitiu essa tempestade acontecer na vida dele, para que ele se arrependesse da sua desobediência. Ele queria ver como que realmente ele ia chegar aos pés dele. E aqui ele clamou ao Senhor, ele orou, ele fez sacrifício. Quer dizer, ele falou, vou fazer sacrifício, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. E ali ele sentiu que o Senhor estava dando livramento para ele e estava dando mais uma oportunidade para ele seguir adiante no propósito que Deus tinha firmado no coração, ou o propósito que Deus tinha firmado no coração dele. Então Deus ouviu atentamente a sua oração e pediu para que a baleia vomitasse Jonas na praia. Que vem aqui, ó. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vai à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde os mais importantes até os mais humildes declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco.
e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não os destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Você viu que importante que Jonas falou aqui? Que, tanto as pessoas como os animais devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não os destruirá. O que eu falei pra vocês? Que Deus tem um propósito na vida de cada um. E Ele sabe o que se passa no coração de cada um, né? Deus permitiu o Jonas desviar o caminho para dar uma lição para ele. Portanto, essa lição que Jonas aprendeu encheu o coração dele do Espírito Santo, né? Ele atentamente já sabia discernir a voz do Espírito e as vozes, né, de engano do seu coração. E aqui ele soube falar com o povo de Nínive, né? Ele aprendeu da lição que ele passou dentro da baleia e na tempestade. E aqui ele falou com o povo de Nínive. Quem sabe Deus voltará atrás, contentará a sua ira ardente e não os destruirá. Ele poderia dizer aqui também, da mesma forma que Deus me deu uma segunda chance, Ele vai dar uma segunda chance para vocês, caso vocês se arrependam. Porém, aqui Deus queria ir direto e reto com o povo de Nínive, para que eles realmente se arrependessem dos seus pecados e descessem aos pés da cruz. E foi isso que o povo fez, né? Deus também conhecia o coração deles, do povo da cidade de Nínive. E então, da mesma forma que Deus deu a oportunidade para Jonas, Deus também deu a oportunidade para o povo de Nínive, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E eles se arrependeram. E aqui quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Deus é muito bom. Ele, igual eu falei sobre o livre-arbítrio, Ele deixa a gente escolher o caminho que a gente quer trilhar. Primeiro Ele firma os propósitos, nos mostra sonhos, permite a gente sonhar, acreditar que tal coisa vai acontecer, aquilo que a gente mais quer. E nisso Ele firma os propósitos, as promessas. E então a gente tem caminhos a trilhar, um caminho só a trilhar. Porém, as adversidades da vida, as vozes que eu falei também, os pecados, tudo isso desvia a gente da presença de Deus e faz com que a gente venha cometer erros que nós poderíamos não cometer, mas infelizmente a vida é assim, né? Foram correções que Deus permite que a gente passe, situações que Deus permite que a gente passe pra gente realmente aprender e cumprir a vontade dele, cumprir o nosso propósito, cumprir aquilo que ele nos preparou aqui na Terra. E é isso, gente. Eu não sou muito boa com palavras, né? Eu tenho toda uma coisa formulada na minha cabeça, mas eu tenho ainda como fala? Eu ainda sou muito presa para falar, para dialogar certas coisas. Eu creio que aos poucos Deus vai me libertar dessas situações, principalmente para trazer a palavra. Eu tenho um grande desejo no meu coração enorme, né? De ler, entender e pegar as situações da vida, enfim, e explicar de uma maneira muito mais fácil, muito mais coerente, muito mais libertador e que as pessoas venham entender. Mas aqui eu estou, não deixei de
não fugir daquilo que Deus queria que eu trouxesse pra vocês hoje. E pra mim também. Isso também serve de correção pra mim. Eu creio que também serve de correção pra você. Jonas é uma lição, foi uma lição pra ele naquele tempo. E ainda serve de lição pra gente. Pra que a gente venha trilhar no caminho de Deus. No caminho que a gente tem que trilhar, no caminho certo. Não venha desviar do caminho. É tão ruim quem desvia do caminho do Senhor. Passa por coisas que não necessitava passar. Aí depois vem o arrependimento, vem a dor, vem o vale que a pessoa mesma escolhe, né? O vale da tristeza, tudo coisa que a pessoa, né, poderia só obedecer e ficar de bem, ficar livre, ficar com a autoestima elevada, mas não. Prefere desobedecer. Isso é muito triste, mas que bom que você vai obedecer a Deus, você vai ouvir a voz de Deus a partir de hoje. Que bom que eu também vou dar mais atenção à voz do Espírito Santo e juntos a gente vai conseguir somente obedecer a Deus e seguir os passos firmes e fortes até a cruz, até que Ele venha nos buscar. Estou muito feliz por ter conseguido falar com vocês, ter trazido essa palavra. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Eu tenho muitos vídeos que eu preciso editar e que tá a caminho, né, da edição. Tô quase terminando. Tenho muitos projetos em mente que eu vou trazer esse ano pra vocês. Eu quero, né, poder firmar o meu propósito com Deus e com vocês também. Que eu creio que isso é um desejo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que Ele vai trazer pessoas pra fazer esse canal crescer. Esse canal, essa família. Eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu não vou dar muitos detalhes dos vídeos que eu vou trazer. Surprise. Mas deixe seu like. Não esqueça de deixar seu comentário. O que você achou dessa palavra? Se essa palavra falou com você. E é isso. Deus vai abençoar o dia de vocês, o ano de vocês. Que Deus venha dar vitória para cada um e que vocês possam firmar o pé de vocês sobre a rocha e concentrar na voz do Espírito Santo. Ai, mas o que eu tenho que fazer para concentrar na voz do Espírito Santo, Thalita? Ore. Busque a Deus. Leia a palavra. Faça jejum. Tenha uma intimidade com Deus que vai levar você a um caminho de obediência para que você venha ser próspero nessa terra. Que Deus venha te abençoar ainda mais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.